Eu quero, no entanto, apesar de estarmos no campo dos pastores, não falar sobre os pastores. Eu quero falar sobre os homens que vieram do Oriente. Quero falar sobre os chamados magos, muito mais do que sobre os pastores. Os pastores fazem parte de um cenário pastoril. Ouviram o anúncio de um anjo e depois um coral angelical cantando e dizendo que em Belém havia nascido o Cristo, o Senhor, o Salvador. E eles se levantaram na mesma hora e vieram. E encontraram José, Maria e o menino na manjedoura e o adoraram e o louvaram e ficaram em estado de perplexidade. Mudou muita coisa em volta, mas a geografia não. Isto aqui é Belém. Os lugares, como a gente tem aprendido sempre, não importam nas minúcias. Se foi aqui, se foi ali, se foi na igreja chamada da Natividade, ou num lugar que ninguém saiba onde foi e haja hoje um edifício em cima, não importa. Jesus não nasceu em nós, em nenhuma geografia, exceto esta, do nosso coração, da nossa existencialidade. É só aqui que tudo acontece, é só aqui que os fenômenos se realizam. Agora, aqueles homens que vieram do Oriente me interessam sobremaneira hoje, aqui para nós, porque vocês têm me ouvido, não só nos últimos anos, mas é o que eu venho falando há 42 anos, desde que eu comecei a pregar o Evangelho, desde que a consciência da palavra tomou conta de mim. Não sei se vocês sabem, mas a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano, eu já fiz parte disso, foi sobre a salvação dos pagãos fora dos contextos da religião. Vocês veem que eu já me converti para fora da religião e continuei, só fui piorando. Então, esses indivíduos que a gente lê acerca deles aqui em Mateus, no capítulo 2, que são descritos como homens que vieram do Oriente, porque seguiram uma estrela. Eles eram uma mistura de astrólogos com astrônomos. Naqueles dias não havia essa separação entre astronomia científica, astrofísica, e a astrologia religiosa, esotérica, supersticiosa. Isso é uma criação posterior. O homem antigo não fazia essa diferenciação. Eles estudavam os céus com rigores e precisões científicas, tanto quanto lhes fosse possível entender, avaliar e discernir os movimentos celestes, as posições dos astros. Eles nomearam todos eles. Eles foram de rigores nesse sentido, que a nossa astronomia até hoje se assusta a respeito deles. Por exemplo, existem cálculos de solstícios de inverno, de verão, de movimentos estelares que aqueles homens da antiguidade fizeram e que são corrigidos exclusivamente pelos nossos computadores de ponta. Não é por cálculozinho que eles corrigem, não. É pela precisão de computadores atômicos que eles veem quais são as diferenças e as correções. Tão precisos eles eram no estudo. Isso não é estudo de astrólogo, é estudo de astrônomo. Mas para eles, astronomia e astrologia eram coisas que se misturavam, porque eles não tinham nenhum outro modo de compreensão do universo e deles mesmos no universo, a não ser em relação àquilo que lhes era superior, que designava tempos, estações, designava eras, e eles não tinham, graças a Deus, televisão, nem Facebook, nem rede social, nem energia elétrica,
nem essas distrações urbanas que fazem com que a maioria de nós veja a lua de vez em quando na vida. A maioria aqui não sabe quando a lua está minguante, crescente, não sabe nada disso, sabe no máximo quando está cheia. E olhe lá, e quando vê, e dependendo da cidade aonde more, não vê. Tem que ir para um hotel fazenda, para uma praia distante, aonde as luzes da cidade não cheguem tanto para você ter um vislumbre. Eles, no entanto, não faziam outra coisa. De dia trabalhavam e à noite estudavam os céus, observavam os movimentos e criam de maneira transcendental, como todo ser humano, que alguma coisa nos céus tinha para ser comunicada aos que viviam na terra. Era uma intuição básica que todos os povos do mundo tiveram. Por isso a gente vê pirâmides erguidas, alinhadas com constelações no Egito. A mesma coisa você vê em Stonehenge, a mesma coisa você vê em Machu Picchu, a mesma coisa você vê em Nazca, as mesmas coisas você encontra aonde quer que povos antigos tenham sido preservados, você encontra praticamente a mesma precisão, os mesmos cálculos, quase como se eles tivessem uma rede social de comunicação. Na realidade eles tinham o inconsciente coletivo, porque hoje a gente sabe que a humanidade não consegue se atrasar demais e nem se adiantar demais em relação a outros grupos humanos por causa de uma determinada forma de comunicação inconsciente que existe entre nós. Para dar um exemplo que não vem da humanidade, que vem de chimpanzés. Há algumas décadas atrás, os cientistas japoneses fizeram o seguinte experimento. Eles distribuíram por ilhas do Japão grupos diferentes de macacos e colocaram em cada um desses lugares ambiências e cenários semelhantes, aonde havia pedra, havia areia, havia um riacho, havia coisas mais ou menos iguais, para que eles tivessem equivalência de recursos e de espaço. E enterraram algumas batatas extremamente grossas, com cascas muito grossas, difíceis de serem quebradas. E deixaram os animais separados nessas ilhas, tentando dar solução para a sua sobrevivência. O fantástico é que quando o primeiro animal encontrou a primeira batata, a primeira raiz enterrada, outros animais nas outras ilhas também encontraram simultaneamente. Quando o primeiro ficou tentando abri-la com pedra, sem conseguir, porque a casca era grossa. E aí ele raciocinou que se ele levasse para a água, poderia amolecer. Ele levou e botou na água e ficou esperando. E passava e foi vendo que a água ia amolecendo. Os cientistas que estavam monitorando tudo verificaram que alguns minutos depois das outras ilhas, os mesmos animais fizeram a mesma coisa. E quando o que já estava mais adiantado conseguiu, por causa do amolecimento das batatas com cascas grossas, postas na água, retirá-las, iniciar a comê-las, os demais quase que simultaneamente alcançaram a mesma coisa. Ora, nós estamos falando, teoricamente, de uma forma de existência inferior do ponto de vista cerebral, do ponto de vista intuitivo, do ponto de vista funcional, em relação a nós. E você encontra essa conectividade intuitiva, instintiva entre eles. Imagina entre nós, humanos. Hoje acontece a mesma coisa também. Eu, por exemplo, sou filho de uma geração
aonde quando os Beatles tocaram a primeira vez em Liverpool, eu só fui ficar sabendo 3 anos depois. Não era como hoje, que se tocassem, explodiria numa rede social logo em seguida. Mas apesar disso, a minha alma e a da minha geração já começou a sentir a mesma necessidade. Quando chegou aquela informação, já nos encontrou semeados. Porque isso está tudo conectado. Muito mais do que a gente imagina. Então, estou dizendo isso para dizer que os desenvolvimentos de um povo, de um dado lugar, dependendo do nível e do alcance de percepção mental, psicológica, emocional que tenham tido, estabelece uma comunicação nessa rede que Jung veio a chamar de inconsciente coletivo. Está conectado. E não é uma descoberta de Jung. A gente viu lá no Vale de Arod, na fonte de Arod, o significado disso, como permeia tudo, como pervade tudo. O fato é que esses homens estavam provavelmente na Pérsia e eram estudiosos dos fenômenos celestes. Talvez fossem discípulos de Zoroastro. E eles tinham uma intuição, que é uma intuição universal também. Não sei se vocês sabem, mas antropologicamente falando, todos os povos do planeta têm o mesmo tipo de esperança salvadora. Quando você vê às vezes na internet algum idiota mal informado chegando e dizendo assim: olha só, de onde é que os cristãos tiraram a história de Jesus? Já viram isso? Um bando de idiotinhas que não sabem de nada, são uns burros que não conhecem história nenhuma, nem antropologia, nem psicologia, nem nada disso. Aí eles dizem, porque os egípcios também tinham aqui uma esperança semelhante, desenvolveram um mito parecido, aonde a história mítica é extremamente idêntica. Aí você vê a mesma coisa acontecendo na China, a mesma coisa acontecendo na Índia, a mesma coisa acontecendo em tribos indígenas, que carregam a mesma esperança arquetípica, conectada com diferenças simbólicas, isso espalhado pela terra. Isso é o espírito, é como esse vento aqui, ó, que sopra onde quer. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. O cara está lá na Pérsia, tendo sonhos de esperança arquetípica com um salvador do mundo que ele não consegue explicar. Quem é, nem quem seja, nem como viria, nem como aconteceria. Numa outra localidade, um outro grupo humano, com outras vestimentas simbólicas e arquetípicas, todas semelhantes à sua própria cultura, estão tendo sonhos semelhantes, esperanças semelhantes, fazendo poesias. É onde a arte mais é útil, porque a arte carrega esse aspecto luminoso, carrega esse aspecto místico da expressão do ser. Às vezes isso vira pintura, às vezes vira música, às vezes vira poesia, às vezes vira lenda, às vezes vira fábula. Por exemplo, a história do dilúvio de Noé. Não tem praticamente nenhuma cultura humana que não tenha a mesma história, com nomes diferentes. A família às vezes aumenta de 8 para 16, tem umas pequenas variações, mas mostrando que houve uma conexão, a história viajou, seja pela informação oral, ou seja pela intuição inexplicável de esperanças e certezas que nos unem como humanos, o que é óbvio. Nós todos procedemos do mesmo DNA, do mesmo pai, da mesma mãe, nós todos somos gêmeos distantes. O que acontece com gêmeos chifópagos, que é uma coisa chocante, às vezes criados de maneiras separadas por oceanos,
E eles sentem nos mesmos dias as mesmas coisas, têm as mesmas necessidades, as mesmas conexões. Nós todos só não as experimentamos com muito mais proximidade porque a nossa cultura é uma cultura de entupimento da nossa sensorialidade. Porque se nós nos desentupíssemos, nós nos sentiríamos e nos perceberíamos muito mais. Quando alguém é chamado de sensitivo entre nós, não é nada senão uma pessoa um pouco mais normal do que as outras, que ficaram dessensibilizadas. Porque o nosso natural seríamos falarmos muito menos e nos sabermos muito mais, nos sentirmos muito mais, nos escanearmos muito mais, nos discernirmos infinitamente mais, nos compreendermos muito mais do que a gente sequer compreende, porque nós estamos distraídos com uma multidão de lixo na nossa mente e na nossa alma. Voltando, portanto, àqueles homens, que é o que me interessa aqui. Aqueles homens estavam lá, quando de repente, do Oriente, eles veem um sinal nos céus. Não se diz que tipo de sinal é esse, mas obviamente não deveria ser um corpo celeste comum. A gente sempre pensa numa estrela. Estrelas não fazem viagens assim. Isso era um cometa, um asteroide, qualquer outra coisa que você queira, até onde a sua imaginação possa ir. Eu não vou dar ideia para ninguém aqui. O fato é que era algo que eles viram e que era alienígena, em relação ao mapeamento celeste que eles tinham. O mapeamento celeste eles tinham lá, com as mudanças suaves. Mas aquilo ali carregava uma não fixidez. Carregava um caminho rápido. Eles disseram, isso carrega a sinalização de algo que é estranho aos céus. E entre eles, na cultura deles, havia essa esperança de que um dia nasceria alguém e que o nascimento dessa pessoa seria marcada por uma sinalização desta natureza. Ora, eles se puseram a seguir esse corpo celeste. Vieram do Irã, provavelmente para cá. Olha a viagem que os caras fizeram. Do Irã para cá, ou do Iraque, naquelas imediações da antiga Mesopotâmia, ou de um lugar próximo. A maioria dos estudiosos acha que provavelmente foi da antiga Pérsia que vieram. E chegaram a Jerusalém, a 5 quilômetros aqui de Belém. Chegaram nos dias do rei Herodes, o Grande, 5 anos antes de Cristo. 4,5. Antes de Cristo. Porque, como vocês sabem, Jesus nasceu antes do que foi marcado no calendário gregoriano. Então eles chegaram lá e foram direto procurar a autoridade suprema, o rei Herodes. Porque eles acharam que Herodes, olha só a pureza desses homens. Eles acharam que Herodes iria ficar feliz da vida. De pensar, poxa, que privilégio. A minha terra, o meu reino, o meu país vai ser visitado pelo sol nascente das alturas. Vai ser visitado pela divindade, vai ser visitado pela luz. Vai ser o chão de uma nova era, de um novo tempo, de um novo aeon. Eles vieram com essa esperança boba, simples, ingênua, não sabendo quem era Herodes, maluco, que tinha sido capaz de matar filhos, matar a mulher que amava, Miriam, matar o cunhado, aonde quer que ele achasse que pudesse haver uma conspiração. Mesmo que não houvesse, bastava que alguém dissesse, essa pessoa da sua família é carismática, linda e bonita, vai dar um belo príncipe. Já era uma ameaça para ele. Ele carregava dentro dele esse turbilhão de aflições interiores. Era um gênio, uma capacidade arquitetônica extraordinária, com uma cultura de natureza polimorfa impressionante, uma nacionalidade dupla,
porque ele tanto era judeu de nascimento por parte de mãe, quanto idumeu, o que dava para ele benefícios e prejuízos. O fato de ele ter uma nacionalidade, ter um berço, um DNA judaico, fazia com que os romanos, por exemplo, pensassem nele como alguém que poderia dialogar com esse povo. Por outro lado, o fato dele ser de ascendência idumeia dava aos romanos a certeza de que ele nunca seria um fanático religioso judaico, associado radicalmente ao templo para querer expulsar os romanos e fazer uma sublevação. Então ele era visto com preconceito por parte dos judeus, porque ele era um indivíduo com pedigree diminuído, não era puro, era gentílico, metade dele, mas essa gentilidade dele era politicamente interessante nos relacionamentos com Roma. Então, e ele foi hábil, apesar de louco, hábil o suficiente para manter os romanos sempre bastante entretidos com ele. Vocês veem, vocês visitaram a Cesareia Marítima. Aquilo era para honra e glória dele, mas ele botava em nome de César. Então César ficava absolutamente orgulhoso, e quem usufruía era ele. O Heródium, aqui perto, que era uma fortaleza, era um palácio, era um monumento. Ele fez também para celebrar a vitória dele sobre os persas, mas acabou se transformando numa coisa que era para o seu próprio conforto, mas ele abrigava todos os estrangeiros que viessem de Roma ou de qualquer lugar, ficavam ultra bem abrigados nesses palácios maravilhosos que o homem construía, os aquedutos perfeitos que aqui ele fez. Ou seja, ele era um homem loucamente extraordinário, um paranoico, assassino, destrambelhado. E é para esse indivíduo que os homens que vieram do Oriente vão. Chegaram ao rei Herodes e disseram: olha, nós estamos seguindo um corpo celeste alienígena faz um tempo, e ele nos guiou até aqui. E a intuição que nós temos é de que ele anuncia o nascimento do rei dos judeus. Aí vocês imaginem como Herodes ficou. Seu cara babou de ódio, de raiva, mas teve que se controlar, não é? Como bom político, ele fez de conta que estava feliz. Fez de conta. O cara é o maior Eduardo Cunha. O sujeito é o maior, o nosso amigo do Senado, o Renan Calheiros. É só sorriso. Aí disse: é mesmo, amigos? Que coisa bonita, legal. Aí os sábios perguntaram: o senhor sabe onde vai ser? Aí disse: não, eu não, mas tô afinzão de saber. Peraí. Aí mandou chamar os teólogos. E entraram os teólogos da corte. E eles perguntou aos teólogos, apresentou, e disse: ó, tem que esses homens que vieram do Oriente, seguindo um corpo celeste alienígena, e disseram que o rei dos judeus, o rei da esperança davídica, do sonho de Davi, do sonho dos profetas, anunciado das escrituras antigas, vai nascer entre nós agora, está nascendo. Vocês sabem o endereço, a profecia dá ao CEP? Alguém aqui sabe onde é? Não tinha GPS. Então, os teólogos na mesma hora abriram a escritura, foram com o dedo em cima de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dava o endereço. Aliás, era um endereço que já vinha sendo pontilhado há muitos anos. No livro de Gênesis, quando Jacó abençoou seus filhos, ele disse a Judá que o cetro não se apartaria de Judá até que chegasse o enviado, até que viesse Siló, o enviado. Dali em diante, todos começaram a colocar os olhos na descendência de Judá.
Quando surgiu o rei Davi, foi o rei Davi que definitivamente fez a tribo de Judá se transformar o berço dessa esperança de realeza messiânica a um dia se incorporar. Por isso surge aquela descendência davídica com Salomão. O reino se dividiu em duas partes, norte e sul, mas o que tangeu a Judéia, com a capital em Jerusalém, com a maioria das profecias, todas elas, dando uma unção especial a Sião e a Jerusalém como lugar de onde procederiam todas essas coisas. Dali em diante os olhos se firmaram na direção de Judá, de Jerusalém, da tribo de Judá. Aí os sábios judeus, os teólogos, abriram em Miqueias capítulo 5 e leram, está aqui. Já é um traço que vem de longe, mas aqui está explicitado o local, que diz: e tu, Belém Efrata, não serás de modo, embora sejas pequena, não serás de modo algum a menor de todas as cidades de Judá, porque de ti me sairá o Cristo, o ungido. E olha só o que se diz sobre esse Cristo e esse ungido, o qual é desde a antiguidade. Vocês lembram que eu estou falando de Cristo antes de Jesus o tempo todo para vocês? O anjo do Senhor, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu. Tudo isso tem que ser juntado à medida em que a gente vai andando para fazer sentido. Cujas origens são desde os dias da antiguidade, são desde os tempos eternos. Afirma-se aqui de maneira explícita esse Messias como o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, desde dias antigos, desde os tempos da eternidade. E se diz que ele nasceria em Belém, da Judéia. Aí o Herodes ouviu isso e falou aos sábios: olha, faz o seguinte, podem ir lá vocês, adorem-no, descubram onde é a casa, podem adorá-lo e depois voltem aqui e me avisem, porque eu estou querendo ir lá adorar também. Eu não posso perder essa oportunidade de adorar com a espada na mão, assim, vá, tipo Ísis, cortando o pescoço. Agora o interessante é o seguinte, prestem atenção no que eu quero lhes dizer sobre essa ordem de Melquisedeque. Nós temos aqui dois grupos humanos. Nós temos o grupo dos teólogos, que conheciam a Escritura do Velho Testamento, que tinham o rolo do livro do profeta Miqueias na mão, que sabiam de cor todas as coisas. Eles não tiveram que chamar uma conferência para descobrirem aonde potencialmente nasceria o Messias. Não. Eles tinham tudo de cabeça. Eles foram em cima e disseram, está aqui, ó. Miqueias disse isto, é em Belém que vai nascer este que é mais do que apenas um Messias ungido. É alguém que é desde os dias da antiguidade, é desde os tempos eternos. É alguém transhistórico, não apenas histórico. É alguém que estará se historificando, mas cuja existência é transhistórica. Ela transcende o que a gente chama de história da civilização. É uma presença anterior a toda designação. Esses caras sabiam isso. Tinham esse entendimento. Tinham esta informação. Tinham o livro. Tinham a objetividade da designação. Mas ninguém se levantou para vir adorar. Todos ficaram em Jerusalém com Bíblia na mão. Sem acreditar, com Bíblia na mão. Sabiam o texto. Conheciam as Escrituras. Mas não carregavam a luz no coração. Agora vejam outro grupo. Vem da Pérsia, de Zoroastro,
sem escritura, sem Bíblia na mão, sem nada, seguindo um movimento alienígena nos céus, que não tinha um texto escrito, não tinha nenhum código a ser decifrado, era um coração seguindo uma intuição, e os fez moverem-se por quilômetros e quilômetros e quilômetros, e dias e semanas, vindo de lá para cá, atravessando com uma caravana, interpretados em muitos lugares, quem sabe como sonhadores loucos, até chegarem em Jerusalém e encontrarem o povo da Bíblia, que conheciam teologia, que tinham uma estrutura messiânica bem definida, que podiam citar os profetas, que tinham tudo que a gente tem. Tinham tudo que a gente tem. Mas não tinha coragem de se levantar em fé e andar 5 quilômetros. E com o coração quebrantado, procurar num lugar humilde o chão da graça que ali fora plantada. Enquanto gente sem nenhuma informação formal, gente que não era da descendência de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Ismael, nem de ninguém, que não fazia parte de nenhuma genealogia com algum tracing back para tal informação, tiveram a coragem de seguir a voz no coração. É por isso que Jesus diz, e agora vocês vão cada vez entender mais fortemente isto, e nunca mais esquecerão isso nas vidas de vocês enquanto viverem. Jesus diz, em verdade eu vos digo, falando aos judeus, ao povo do livro, ao povo das profecias, ao povo da exegese, da hermenêutica, das interpretações, das informações, dos estudos da Torá. Se em verdade eu vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Tanto quanto disse aos chamados filhos do reino, que assim se intitulavam, superiores aos demais homens da terra, porque eram da descendência do pai da fé, Abraão, porque a eles tinha sido confiado o testamento da lei, ou porque tinham sido visitados por profetas, aos quais todos eles próprios mataram. Mas depois de os matarem, erguiam monumentos a eles e se jactavam de que um dia tinham sido visitados por homens inspirados por Deus, que só se tornavam inspirados depois de mortos, porque enquanto vivos eram ameaçadores, e a maioria deles foi morto ou maltratado ou martirizados. Jesus disse a esses que se intitulavam os filhos do reino, em verdade eu vos digo, que naquele dia, e esse é um dia que chegará para todos, quando todo olho verá, tanto quanto é um dia que chega subjetivamente todo dia. Haverá aquele dia, quando ele se manifestará, e como eu disse ontem no Monte Scopus, citando a profecia de Zacarias 11, 12, eles verão aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora pelo unigênito, e prantearão por ele como quem prateia pelo primogênito. Haverá esse dia histórico objetivo, e todo olho verá. Jesus descreveu esse dia dizendo que será a manifestação do Filho do Homem na sua glória, e todo homem o verá. Mas antes que esse dia de todos e para todos chegue, está chegando individualmente
a cada instante para milhões de seres humanos. O que nós temos aqui diante de nós é esse choque. Quando Jesus disse: em verdade eu vos digo, que muitos virão do norte, virão do sul, virão do oriente, virão do ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, que não tinham livro. Jacó não tinha, Abraão não tinha Bíblia. Nem sonhou que um dia haveria uma Bíblia. Nem Isaac, nem Jacó. Quase todos os homens que nos precederam na fé não tinham um único livro para orientá-los. Eles viviam das tradições orais e das intuições dos seus corações, andando com Deus, buscando o que era reto, justo e bom, e sabendo que quem quer que andasse em amor e andasse no temor do Senhor, estava fazendo o que lhe era agradável, não tinha mistério na percepção. Jesus disse: vem gente de todos esses lugares, gente boa de Deus, tomará lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto vocês, povo do livro, das páginas que voam, levadas pelo vento, se não estiverem guardadas no coração. Vocês notaram que eu fiz essa viagem inteira com vocês e não abri a Bíblia nenhuma vez? E não parei de citá-la um só instante? Por quê? Porque podem roubar todas as Bíblias do mundo, a palavra está escrita dentro de mim, até morto eu a declaro. Não há ninguém que a arranque. Se eu tiver Alzheimer um dia, pode ter certeza, eu posso até não saber o nome da minha mulher, mas eu vou saber dizer todos os salmos e falar tudo sobre Jesus sem erro. Porque não tem a ver com o meu cérebro, tem a ver com o meu espírito que não sofre de Alzheimer. Em verdade eu vos digo que virão de todos esses lugares, enquanto vós, o povo do livro, o povo das páginas, o povo da letra, os donos da informação, os que decoram Miqueias, os que sabem os endereços, os que acham que tem o CEP de Deus, ficarão batendo na porta e não entrarão, ficarão de fora. São aqueles também que dizem: em teu nome, Senhor. Olha só como a coisa vai ficando cada vez pior. Senhor, Senhor. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Senhor, Senhor. Em teu nome expelimos demônios, fizemos grandes cruzadas, levantamos muitos fundos também em teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, prosperamos. Em teu nome curamos doentes, operamos milagres. Em teu nome profetizamos. Eis que vos declaro. E a dona Maria, que nem sabe que o cara é um charlatão, safado, mentiroso, mas creu. E Deus teve misericórdia da dona Maria e fez acontecer. E o cara fica pensando que foi por causa dele, não sabe que Deus passou por cima dele para atingir a ela. Foi apesar dele, foi apesar de mim, porque o amor de Deus não é ciumento. Se Deus não fosse agir no mundo por causa de gente mentirosa, Ele não faria nada em lugar nenhum. Mas é porque Ele passa por cima dos representantes mentirosos, dos teólogos que conhecem a informação e não tiram a bunda do chão. É que Ele vai atingindo os corações das pessoas aonde quer que elas estejam. Meus amigos queridos, eu quis hoje especialmente que a gente viesse aqui, porque um dos tons do que eu venho dizendo desde Istambul a vocês tem sido esse.
Essa foi uma marca que eu escolhi para ser a ênfase desta nossa viagem. E eu creio que esse é um dos lugares simbólicos, significativos, para nos lembrarem como não basta. É um privilégio conhecer a Escritura. Eu me sinto um privilegiado de não precisar nem abri-la, de tê-la todinha de memória na minha alma. Desde menino, fui instruído pela minha mãe, pela minha avó. E guardei, antes de me converter, eu já tinha dezenas de salmos de memória. Depois que eu me converti, eu lia, eu acordava às noites. E a minha família me diz que eu recitava Efésios inteiro dormindo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e saía dizendo, porque eu sou sonâmbulo, recitava Efésios, Colossenses, saía dizendo tudo, Filipenses, tudo. À medida em que os anos foram passando, eu sinto que a minha memória vai diminuindo em relação aos detalhes, mas não há absolutamente nada que eu não saiba onde esteja, nem como esteja, está tudo plantado dentro de mim. Eu acho isso um privilégio maravilhoso, mas não é tudo. Na realidade, se for só isso, não é nada. Porque o que foi que Jesus disse? Só para terminar, aqui em João, no capítulo 7, no verso 14. Jesus disse, aquele que quiser saber se o que eu estou dizendo é verdade, levante-se e obedeça. Aquele que quiser saber se o que eu falo vem do Pai, se essa palavra que eu digo é palavra verdadeira, pratique-a. Porque não dá para saber se o Evangelho é verdadeiro a menos que eu o pratique. Você pode ler. É equivalente a não ler. A única coisa que faz diferença é se eu me levantar e andar. O fantástico sobre esses homens que vieram lá do Oriente é que eles chegaram aqui, eles vieram sendo iluminados por um corpo celeste alienígena e por uma luz e uma intuição interior. Quando eles encontraram a Jesus e trouxeram ouro, incenso e mirra e adoraram, diz o texto que por divina advertência, olha que coisa bonita, o pessoal de Jerusalém ficou na mão. Por divina advertência, Deus lhes falou que não voltassem a Jerusalém antes, retornassem à sua terra por um outro caminho. Isso aqui é lindo. Eles vêm até a presença de Jesus e voltam por um outro caminho. Agora, quem só tem informação decorada na memória, não sai do lugar. E se sair do lugar, vem por um caminho e volta pelo mesmo, porque eles não têm um caminho, eles só são filhos de uma estrada fixa. Quem só tem livro, tem uma estrada cheia de sinais. Quem tem o Evangelho como prática na vida, acompanhado em fé, tem um caminho no coração. E vai estar sempre sendo advertido por Deus para escolher o caminho novo. Encontra o Senhor, a jornada se abre nova para nós. De todo o meu coração, eu espero que o vento não nos tenha atrapalhado. Eu peguei de frente na garganta e me sinto privilegiado de ter tido a voz forte para me fazer ouvir. E se eu perder as páginas que voaram, perdido está. Porque no meu coração elas são inapagáveis. E o que eu espero é que elas fiquem assim, inapagáveis no coração de todos nós. Mas já que nós temos o privilégio, pelo amor de Deus, tratem com carinho a palavra escrita. Leiam, voltem para casa dispostos a lerem o Novo Testamento. É claro que Deus pode nos orientar e pode fazer de cada um de nós pessoas que serão guiadas
por corpos estranhos, por sinais indiscerníveis aos sentidos. Mas se a gente tem a chance, não me ouçam nunca mais no Papo de Graça se a única alternativa que vocês tiverem seja ou eu vou ouvir o Caio 3 horas falando toda manhã, ou eu vou ler a Escritura 3 horas. Por favor, leia o Novo Testamento 3 horas e não me ouçam nunca mais. Porque quem me trouxe até aqui não foi nenhum pregador. Foi a leitura de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Paulo, Pedro, Tiago, Judas e o escritor de Hebreus. Se a gente tem essa oportunidade, aproveitemos-la. Agora, não julguemos aqueles que não a tiveram, ou que não a têm ainda. Porque todo aquele que julga o que não teve, se achando superior, porque é dono de um livro que não é internalizado no coração e que não se transforma nunca em compreensão de amor para nós, ao julgar se condena. Corre o risco de ficar do lado de fora da porta batendo e o Senhor dizendo: eu nunca vos conheci. Senhor Jesus, eu quero te pedir aqui neste lugar onde o vento sopra como quer, quero pedir que a Tua palavra penetre a gente. Penetre a gente. Que o Teu Espírito venha sobre nós como um vento impetuoso e enche os nossos seres. E coloque dentro de nós fome, sede, sem fanatismo, mas com aquele amor apaixonado, aquela vontade de conhecer e ser conhecido por Deus e de sermos instrumentos Teus para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para o nosso mundo. Por favor, nós tivemos o privilégio de nascer num ambiente onde temos acesso à informação. Não deixa que esse acesso, em sendo desprezado, nos torne pessoas profundamente culpadas, porque tínhamos tudo para saber, viver e melhorarmos e encontrarmos um caminho novo para as nossas casas e para a nossa terra. Mas ao invés disso, preferimos ficar no mesmo lugar, sem fazermos nenhuma alteração, sem nenhuma mudança de consciência, sem nenhum novo caminho para andar. Vai conosco e enche-nos do Teu Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.